eu sou Fernando Baide, a gente está aqui mais uma vez no nosso papo com o especialista do Hospital Amaral Carvalho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho com a doutora Gabriela Lemiaca, que é médica oncopediatra. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Obrigada pela participação aqui com a gente. Ela é pediatra e vai contar um pouquinho para a gente sobre o câncer infanto-juvenil. Primeiro, doutora, eu queria começar perguntando para a senhora quais são os principais tipos de câncer que a gente tem diagnóstico em crianças e adolescentes? Existem tipos específicos nessa faixa etária ou não? Nessa faixa etária, principalmente em crianças pequenas, o tipo mais comum é a leucemia aguda, principalmente a leucemia linfoblástica aguda, que chega a corresponder a 30% dos cânceres infanto-juvenis. Seguido também pelos linfomas, pelos cânceres de sistema nervoso central e pelos tumores abdominais, que são os principais, e depois entra outros mais raros, tumores ósseos, neuroblastomas, alguns outros tumores mais raros. A gente tem algumas informações aqui do INCA, o Instituto Nacional do Câncer. Existe um levantamento que por ano no Brasil são cerca de 8 mil diagnósticos de câncer infanto-juvenil. É a principal causa de morte de 0 a 19 anos. Apesar desses altos índices, quando o diagnóstico é feito precocemente, as chances de cura ultrapassam 70%. E é isso que é importante a gente falar, doutora. Sim, a gente sim. não fala em prevenção de câncer infanto-juvenil, mas se fala em diagnóstico precoce. Por Sim. quê? Porque na criança, no adolescente, não tem assim, um fator de risco igual nos adultos, né? Se é o alcoolismo, o tabagismo, às vezes sedentarismo, estilo de vida, alimentação. Na criança, a gente não consegue falar sobre esses fatores de risco e nem mudar isso na criança, né? Na criança a gente não tem ainda uma certeza por que acontece os cânceres, né? Se tem relacionado com alguma coisa na gestação, alguma coisa dos pais, porque algumas crianças aparecem com câncer com 1, 2 anos, né? Às vezes até menos, né? Então a gente não sabe ainda o que leva a isso, né? Então por isso que o mais importante nas crianças e adolescentes é o diagnóstico precoce, que é o que a gente consegue mudar a expectativa de vida, a gente consegue mudar o que vai acontecer com o tratamento, a mortalidade, as taxas de cura, né? Agora, como falar em diagnóstico precoce nas crianças? Existem sintomas que os pais têm que ficar atentos? O que chama bastante atenção e que a gente não pode deixar de lado? Como o principal tipo de câncer na criança são as leucemias, principalmente numa faixa etária de 2 a 5 anos, onde ela é mais prevalente. Então, os principais sintomas são, às vezes a criança tem uma dor no corpo, uma dor na perna, inexplicada, a criança vai ficando mais pálida, mais cansada, tem uma febre que não consegue justificar. Vai no médico, a garganta não está inflamada, não tem nada no ouvido, não tem nada que ache de onde está vindo essa febre, uma febre persistente, manchinhas roxas pelo corpo, né, que às vezes a mãe começa a reparar, não bateu e começa a surgir várias manchas roxas pelo corpo. Algum outro tipo de sangramentos, às vezes uns nódulozinhos que a mãe começa a sentir no pescoço da criança. Tudo isso tem que ligar um sinal de alerta, levar a criança no médico, como pode ser alguma coisa infecciosa, realmente alguma infecção e nada muito grave, mas pode ser também um câncer. Então, os pais têm que sempre estar alerta e qualquer coisa diferente, levar para o médico pediatra, para a criança ser examinada, fazer algum exame de laboratorial, algum exame de imagem, e se tiver qualquer coisa alterada, ser encaminhado o mais rápido possível para o hospital de referência. São aqueles sintomas que são recorrentes ou que não tem causa aparente, que remédio não trata direito, que costumam voltar. Sim. Agora, doutora, qual que é a importância da visão e do olhar do médico nessa primeira linha de atendimento, para que ele desconfie que tenha algo mais? Igual a gente fala, né? Para fazer o diagnóstico de câncer, o médico tem que pensar que pode ser câncer, né? Porque às vezes muito médico acaba não pensando nisso, né? Câncer é mais raro, nunca vai ser a nossa primeira pensamento, né? A criança chega no consultório, a criança está mais pálida, mais cansada. É difícil o médico pensar, será que isso é um câncer, né? Então eu acho que tanto os pais como os profissionais de saúde têm que pensar, né? Tipo, pode ser um câncer. Pedir um exame mais aprofundado, que seja um hemograma. Às vezes um hemograma já é suficiente para a gente já suspeitar que seja uma leucemia, alguma outra coisa. Às vezes uma massa abdominal, que a própria mãe sente nas crianças pequenas. Tava dando banho, palpei aqui e senti uma massa que eu nunca tinha sentido.
na barriga da criança, alguma coisa estranha. Sentiu isso? Leva para o médico pensar que realmente pode ser algum tumor, alguma coisa, pedir algum exame para a gente conseguir fazer o diagnóstico precoce. Doutora, o que a gente pode dizer então das diferenças entre os tratamentos de câncer em adultos e câncer em crianças e adolescentes? O enfoque do tratamento é o mesmo, né? São as quimioterapias, muitas vezes endovenosas, radioterapia em algum caso, cirurgias. Nas crianças o tratamento costuma ser mais intenso, que a gente fala, né? Às vezes as doses de quimioterapia são maiores, o tratamento pode ser mais prolongado, porque a gente sabe que a criança ela tolera mais o tratamento que o adulto, né? Pelo fato da criança às vezes não ter algum problema de saúde anterior, como uma pressão alta, um diabetes, um problema cardíaco, que às vezes as quimioterapias interferem nisso, né? Acaba piorando essas doenças pré-existentes. Então, como a criança não tem isso, elas acabam tolerando melhor, né? E parece que o organismo é mais forte, tolera melhor o tratamento. A senhora falou de como as crianças reagem. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente, tentasse, do comportamento. Qual que é a diferença do comportamento de uma criança ou talvez de um adolescente também? Tem consciência do que está acontecendo ou não? De que forma isso pode interferir no sucesso do tratamento? As crianças menores, elas não conseguem entender realmente o que está acontecendo, né? Porque muitas vezes nem sabem o que é um câncer, o que é uma leucemia. Então elas acabam vindo aqui para o hospital achando que estão fazendo algum tratamento, mas não sabem entender o que. E às vezes elas não sabem, elas não conseguem imaginar a gravidade disso, né? Imaginar que é um câncer, que pode ser que elas chegam a morrer disso. Então elas não têm esse entendimento, né? Dessa parte. Os adolescentes, eles já têm mais esse entendimento, né? Porque a gente procura sempre, se a criança já tem capacidade de entender, a gente sempre conta para a criança, adolescentes, o que está acontecendo, né? De uma forma que elas entendam. Que elas entendam, sim. A gente tem até uns livrinhos que explicam o que é o câncer, para elas entenderem um pouco do que está acontecendo. Agora, para adolescentes, ele já é um pouquinho mais complicado, porque como eles têm esse discernimento, né? Chega a falar para um adolescente, você está com câncer. Eles já imaginam que vão morrer, né? Então, já é um pouco mais difícil. Mais desafiador. Mais desafiador, né? Até a gente conversar com eles, falar que o câncer não é um diagnóstico de que vai morrer, né? Não é uma sentença de morte, né? Que hoje em dia tem vários tratamentos, o câncer tem cura. Para que eles fiquem melhor, mais otimistas e possam confiar melhor no tratamento, né? Porque eu acho que é muito importante essa confiança, né? Então a gente tenta ser, com os adolescentes, com as crianças, a gente tenta ser os mais claros possíveis, mais verdadeiros, não esconder nada, para que eles possam realmente entender o que está acontecendo e botar fé no tratamento, né? Acreditar que pode dar certo, né? Confiar no tratamento, a autoestima, né? Manter dentro do possível e entender as mudanças que talvez elas vão ter na rotina. Sim, mudanças que ficam um período sem ir pra escola. Para muitos adolescentes é difícil o fato de cair o cabelo, né? Mas fazer entender que isso é passageiro, que o cabelo vai crescer de novo. Hoje em dia, as adolescentes usam os lenços, né? Muitas acabam ficando até mais vaidosas depois, né? Começam a se maquiar mais, usar lenço no cabelo. Então, né? Para tentar tirar um pouco esse estigma do câncer, né? E até as crianças pequenas, muitas acabam até sofrendo também um pouco com isso daí de cair cabelo, de às vezes, não tô mais indo na escola, não tô vendo mais meus amigos, não posso comer isso que eu gostava, não posso fazer aquilo, né? Não posso brincar, correr. São mudanças, né? Mas que a gente tenta fazer com que elas entendam que isso é temporário, né? E é bacana porque algo que a gente encontra muito aqui no Hospital Manuel Carvalho é essa integração entre o hospital, os pacientes e as famílias. O quanto que isso é importante, doutor? O quanto que trazer as famílias para perto e fazer esse acolhimento tem efeitos no tratamento? Sim, isso é muito importante, né? Lá na pediatria a gente foca muito esse lado da humanização, da gente realmente acolher a família, né? Porque para a família se sentir acolhida, porque muitas vezes a gente já pegou muitos pacientes falando, eu estava em outro hospital, vim transferida para cá, e eu gostei muito, porque aqui eu me senti bem, me senti acolhida, senti que eu posso confiar na equipe, posso confiar no hospital. Então isso é muito bom, né? Porque o fato da família confiar no que você está fazendo, a gente sabe que os resultados acabam sendo melhores, né? Então isso é muito importante, a gente sempre tenta fazer com que a família se sinta o mais à vontade possível, né? Que as crianças também se sintam à vontade aqui no hospital. Queria que a senhora falasse um pouquinho mais, então, do diferencial, o que
o Amaral Carvalho oferece em relação a outros centros de tratamento no país? Bom, eu acho que o Amaral a gente oferece, além de uma ótima estrutura, uma equipe muito boa, especializada, tanto técnicos de enfermagem, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, assistente social. A gente tem uma equipe realmente muito especializada para acolher bem essa família, né? E também temos aquele ambiente também para as crianças, um pátio em comum que as crianças se juntam para brincar, tem brinquedos, videogames, computadores, tudo com que elas possam se sentir melhor fora de casa, né? Que, saiu de casa, perdeu o que tinha em casa, mas aqui também tem algumas coisas com que elas possam se distrair, brincar e se sentirem melhores. Para que elas não deixem de ser crianças. Sim, né? para que elas não deixem de ser e crianças. Falando nisso, tem um personagem muito importante nessa história que é o Ursinho Elo. Vou pegar aqui, obrigada. Esse aqui é o Ursinho Elo. Conta pra gente, doutora, qual que é o papel dele? O que é esse personagem aqui que vocês têm aqui no hospital? O Ursinho Elo, quando ele foi lançado, era para ser um meio de comunicação, né, entre os pacientes e os familiares. Hoje em dia, o nosso Ursinho Elo, ele é utilizado, nós temos lá na pediatria um lugar que chama o Cantinho da Vitória, onde todos os pacientes que terminaram o tratamento, que já estão curados, eles tocam um botão que começa a tocar a música do Ayrton Senna, o tema da Vitória, e acender umas luzes, então uma coisa para chamar a atenção da criança, pra né? Comemorar. Para comemorar realmente esse final de tratamento. E eles acabam ganhando o Ursinho Elo, que é o nosso Ursinho da Vitória também agora, né? Que a criança venceu, que a família venceu e que terminou o tratamento. Então acho que isso é o momento que todo mundo mais aguarda, né? A gente até percebe que até os pais, as crianças falam, tá chegando o dia de eu tocar o botão, né? Então a gente tenta fazer realmente essa festa para eles que são guerreiros, né? Que conseguiram terminar o tratamento e foram curados e estão bem. Vitoriosos, né? Sim. E o Ursinho Elo é o prêmio que eles levam para casa. É o prêmio que eles levam para casa. Doutora, quando a gente fala em oncopediatria, quais avanços que a gente pode esperar no futuro em breve? A oncopediatria, cada vez mais surgem novas medicações, novos tratamentos, novas coisas que a gente pode fazer para ajudar as crianças a ter um tratamento melhor e também para ajudar aquelas, que igual a gente fala, né, que os tratamentos em criança pode ter consequências lá na frente, né, para a criança, né, às vezes alguma coisa de crescimento pode ser alterado, pode vir até algum problema do coração mais para frente, infertilidade. Então tudo na pediatria está girando da gente dar um melhor tratamento para a criança, com menos efeitos colaterais, para que eles possam ser adultos mais saudáveis também, né? Porque como hoje as taxas de cura da criança são enormes, então a gente tem que pensar, essa criança que fez quimioterapia vai virar um adulto, vai virar um idoso? Como que a gente pode garantir um futuro melhor para ela, né? Então acho que o nosso enfoque muito é nisso, o melhor tratamento, o menor risco e consequências para a criança. Tudo isso que a gente está falando tem uma campanha que marca, que é o Setembro Dourado. Conta pra gente. Isso, o Setembro Dourado é um mês de conscientização do câncer infanto-juvenil, onde a gente fala muito disso, né? Do diagnóstico precoce, do que fazer para que as taxas de cura do câncer na infância melhorem. Que principalmente, como nós falamos, é o diagnóstico precoce, né? Como a gente não tem uma prevenção, os pais ficarem ligados nos sintomas da criança e procurar o quanto antes um médico, né? Especialista. Doutora, a gente falou da integração com as famílias, mas são crianças que estão em idade escolar, né? De que forma que o hospital minimiza, talvez, os prejuízos que elas teriam na escola? Aqui no hospital a gente tem uma classe escolar, uma professora que fica todos os dias aqui com a gente, que dá atividades para as crianças, que entra em contato com a escola das crianças para ver o que elas estariam aprendendo, o material que elas estariam recebendo na escola, para que elas possam fazer isso aqui no hospital. Então, para a criança não ter muito atraso em relação aos colegas, não ficar prejudicado na escola, a gente tem uma classe hospitalar. Bacana, para as crianças ficarem inseridas nesse ambiente. Sim, ainda, com né? certeza. E nisso a gente entra numa outra questão, que é a importância da multidisciplinaridade do tratamento com diversos profissionais para essa criança também. Sim, porque o tratamento é realmente multidisciplinar, né? Nossa equipe composta pelos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicóloga, as terapeutas ocupacionais,
assistente social, fisioterapeuta, nutricionista. Então todo mundo está junto para dar o melhor tratamento e suporte para a criança. Porque a criança está aqui fazendo tratamento, mas não para enquanto ela não está fazendo tratamento, não está recebendo medicação. Ela precisa ocupar o tempo dela, gastar energia. Sim, ser com criança. certeza, com certeza. Esses profissionais atuam nessa área. Atuam nessa área. A gente dá sempre o melhor suporte tanto para as crianças quanto para os familiares. Esse foi o nosso papo com o especialista de hoje, com a doutora Gabriela Lemiarca, que é oncopediatra. Obrigada pela participação, por conversar com a gente, doutora. Obrigada a vocês. Espero que você tenha gostado da nossa conversa e a gente se vê no próximo papo com o especialista. Até lá!